Olá, vamos começar mais uma aula de aquarela, ok? Na última aula a gente fez algumas interferências, lembra? Do guache, do álcool, do sal. E agora eu trouxe para vocês verem algumas aquarelas que eu já fiz, só para vocês verem que a gente pode trabalhar também. Aqui tô com um lápis marrom. Essa aquarela aqui, vejam que tem algumas interferências que eu fiz quando ela secou com o lápis. Depois de secar a tinta, eu posso passar algum lápis. Olha só. Para aumentar o contraste em alguns momentos que eu preciso, ok? Aqui eu fiz esse desenho, essa pintura, fiz um desenho a lápis, depois pintei, depois com lápis outra vez sobre a pintura, que era para um caderno de receita, um livro de receita, a capa. Aqui, vou trazer para vocês verem. Então me pediram para fazer, então aplicações de aquarela. Aqui tá o original e aqui depois como que ficou. Claro que quando vão imprimir, perde um pouquinho. Por isso que às vezes é necessário que a gente sobressaia ou dê um contraste maior em alguma área, tá bom? Vou mostrar agora também como que a gente pode trabalhar em aquarela. Esse aqui é um cenário de Belo Horizonte. É de um filme meu que se passa em Belo Horizonte. Acho que aqui vocês vão identificar melhor, né? Praça 7. Trouxe para vocês verem como que a gente trabalha sobre o nanquim. Primeiro eu desenhei, depois passei uma caneta nanquim e atrás, por último, eu fiz o céu. Prestem atenção em algumas sombras aqui. Eu pintei de propósito num papel fino, porque eu queria isso. Eu queria que esse papel enrugasse. Eu queria trazer essa estranheza para esse cenário, que é um cenário tão naturalista, e queria essa estranheza no céu. Aqui está em alto contraste, aqui é a torre lá da Praça da Estação. Aqui eu queria essa parte bem escura. Então é outra possibilidade que a gente pode trabalhar com a aquarela. Então, vamos começar outra pintura? Eu trouxe para vocês aqui um desenho de uma ilustração. Fiz essa ilustração correndo para a gente ver algumas possibilidades também de aquarela. A gente fez ilustrações em aguada, né, só com tom preto. Agora vamos fazer colorido. Eu passei aqui pro lápis. Eu já até comecei um pouquinho porque tá demorando a secar. Então aqui, como vocês estão vendo, o traço a lápis ele tem que ser leve, porque a aquarela, se você for colocando muita tinta, ela vai fixando o grafite. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, tá bom? Então eu devo sempre pintar as partes que estão atrás primeiro, ok? Então esse cachecol aqui, ele deve ser por último pintado, porque ele tá por cima. Posso optar por essas, o cabelo, então pinta o rosto primeiro, o cabelo você vai deixar por último, tá bom? Então sobrepondo. Como que eu vou fazer uma cor de pele? Isso vocês vão testar. Essa pele aqui já tá pronta, eu deveria ter feito, né? Mas vamos fazer essa cor de pele? Eu pego magenta e um pouquinho do ocre. Ó, tem um ocre aqui, nessa paleta aqui. Já vou misturar. Presta atenção aqui. Olha. Tá uma pele mais escura, né? Não, eu quero esse bastante clarinho. Então, eu ponho um pouquinho mais de magenta. Ó. Já tá uma pele mais clarinha. Eu posso fazer esse, continuar aqui, ó. Deixei secar porque eu queria fazer um pouquinho mais rosado nas bordas, uma sombra. Então, sempre pintar usando o papel toalha para tirar o excesso. Puxando aqui. Deixar ele mais moreninho. E eu quero a bochechinha um pouquinho rosada. Pegar um pouquinho de magenta, mais forte. E ainda tá um pouco úmido, veja o que acontece. Olha, vai se espalhando sozinho, mas eu tenho que saber direcionar essa mancha. Então, tiro o excesso aqui de tinta e vou tirando um pouquinho da tinta. Deixa o pincel paradinho, ele vai chupando um pouquinho da tinta. Pronto. Ficou com a bochechinha rosada. Tiro mais um pouquinho.
Ótimo. Agora espero essa área secar. Tirar o desenho aqui de baixo, né? Sempre, eu acho bom, pra não sujar muito a mesa da casa da gente, pôr um papel aqui por baixo, ó, uma proteção. Então, agora vamos escolher uma área um pouco afastada dos olhos, porque se a... Olha só aqui, veio um pouquinho além, eu vou tirar com papel, tá? Tenho que ter cuidado, porque se uma tinta que eu estou pintando aqui e essa área tá molhada, ela vai ser toda conduzida para lá. Então, agora eu vou pintar uma área mais embaixo. Ou eu vou pintar, começar aqui, ou começo a calça, ou o tênis, porque eu não posso pintar aqui perto enquanto essa área estiver úmida. Vamos pintar o tênis de azul. Fazer a tinta azul. Testando, sempre eu testo do lado, ok? Não esqueça disso. Então, vamos o tênis. Repare a bolha de água aqui no cantinho. Eu quero que fique mais sombra do lado de cá. Então, eu deixo a bolha de água ficar aonde eu desejo que tenha mais sombra. Ó. Puxo a bolha de água até pro cantinho. Um pouquinho mais de tinta. Fazer a língua aqui. Passar por aqui. Pronto, deixa secar. Fiz essa parte, vejo se o rosto já secou, aí começo a parte de cima. Vamos fazer que cor? Será que cor? Azul também, para combinar? Azul as listas? Fazer um azul mais escurinho aqui. Como ele tá assim, curvo, e as listas eu fiz em curva, eu vou deixar a mancha de tinta também mais forte do lado direito, como se a luz estivesse vindo daqui. Então, vamos começar aqui embaixo, porque aí em cima vai ficar bem sequinho. Ó, vou puxando, bem leve. Vou mudar um pouquinho o tom do azul. Por isso que é bom a paleta tá com outras tintas, você vai mudando um pouquinho. Posteriormente, eu vou apagar esse grafite, eu quero que fiquem só manchas, eu não quero que contorno nessa ilustração, não quero um contorno de nanquim. Vocês vão ver que eu vou fazer de dois estilos, um com contorno e outro sem. Então, eu preciso depois apagar esse grafite. Então, preciso saber direitinho onde eu vou pôr as listas, ok? Olha, verifica se o rosto tá seco, tá seco. Então, vamos pôr aqui no cantinho. Não misturou. Ajusta aqui. Prestem atenção como o meu pincel é fininho, a ponta. Por isso que eu consigo fazer essa parte aqui mais delicada, olha. Ele não pode estar aberto igual o vídeo de vocês, hein? Aberto assim, senão vocês vão ficar muito tristes. O resultado nunca vai ser legal. Então, vamos adicar. Estão prestando atenção que eu estou acumulando a tinta para cá agora? Pintar em aquarela, todas as artes, é um exercício de paciência. Mas é muito bom que a cabeça da gente viaja com o desenho. Hoje, nos dias atuais, a gente precisa fazer esses exercícios. Agora eu vou fazer as internas, eu nem cheguei a desenhar, mas eu vou guiando pelas outras que eu desenhei já, que já estão prontas da manga. Então, se ele tá assim, essa curva é por causa da posição. Ele vai estar levemente aqui. Opa, foi conduzida por outra. Ela puxou, viu? Que lindo. Ó, se eu encosto. Então, o cachecol tem que ser por último, porque ele está por cima, né? Um pouquinho mais de roxo. Vai mudando os tons um pouquinho. Dá uma paradinha, a tinta acumula, olha. Legal, eu sempre tenho que esperar secar um pouquinho para ir dando os retoques.
a sobreposição. Lembra que a aquarela, sobreposições de tinta, e onde eu quero mais claro, eu tenho que deixar o papel. Ótimo. Agora vamos esperar essa parte e vamos fazer a calça. Eu quero a calça bem escura, por isso eu fiz muita tinta aqui preta, ó. Tenho alguma tinta, vamos testar o tom. Será que super preto vai ficar bom? Eu acho que primeiro eu vou pôr um azul escuro, porque eu quero um jeans escuro, então eu preciso de um azul escuro. Então vamos fazer essa tinta. Pega um pouquinho do preto aqui. Testamos. Olha, tá um índigo bem escuro. Então vamos. Bastante tinta porque eu tenho uma área grande. Peguei um pincel mais largo, então vamos lá. Posso virar o papel. Vou conduzindo. Tem que ser rápido, porque não pode secar uma mancha errada. Então, cachecol. Vou puxando. Me fez lembrar um professor de desenho que não deixava a gente virar o papel. Não concordava com ele, porque... Por que não virar o papel? Por que tenho que ser dura se assim eu conduzo melhor a bolha de água, não é? A bolha de tinta. Então, vocês vão descobrindo a melhor maneira. Não existe uma receita de bolo. Vocês vão vendo o que é melhor para vocês. Esse professor gostava de fixar tudo. Depende, aquele eu fixei porque precisava. Aqui não, olha, eu vou virando o papel, trabalhando da melhor maneira para que o resultado fique melhor. Vocês vão definir o que é melhor para vocês. Mas algumas coisas precisam, ó. Se eu levanto o papel, a tinta vai escorrer. Então eu quero isso, ó, que essa bolha vá mais para baixo. Por isso que é bom ele estar solto. Vamos esperar agora essa outra parte, porque eu quero uma calça escura, mas eu quero no fundo um tom azul. Então, cubro ela toda de azul escuro, esse arroxeado, e depois eu venho com um tom mais escuro em cima. Acho que agora é hora de eu parar de mexer, né? Espera secar um pouquinho, só um retoque aqui e aqui na calça. Lava sempre o pincel com cuidado. Então, agora vamos ver onde que está mais seco pra gente fazer uma outra etapa. Acho que podemos fazer o cabelo dele. Eu quero ele mais moderninho também, um cabelo com os fios azuis. Então, vou mais azul. Um azul com um pouquinho de verde no fundo. Vejam que eu desenhei o sentido do cabelo. Então, eu posso fazer as pinceladas também no sentido do cabelo, do corte dele. Lembrando, se o cabelo tem um brilho, eu vou deixar o branco, ó. Vou deixar esse brilhinho aqui. Um outro aqui. Posso até depois afinar. A franja sobrepondo, lembra que tivemos que pintar o rosto antes? Misturando os tons. Mais um brilhinho aqui. Olha, essa ponta fininha do cabelo eu consigo porque a minha ponta tá fininha. Vou falar isso sempre com vocês. Olha, tenho bastante tinta aqui. Espero secar. Pronto. Agora eu tenho que esperar um pouquinho. Vamos ver aonde podemos mexer. Viu que eu pintei a pele aqui, mas não fiz a mão, nem as pernas? Então, vamos pra ela. Sempre por etapas. Lava bem. Preciso de um pincel agora um pouquinho mais fino. Vou deixar isso aqui pra vocês verem. Então, agora o tom de pele, certo? Já tá aqui pronto, olha. Não mudou. Então, a mão.
O cuidado para não encostar na calça se ela ainda estiver úmida. Mais uma etapa para esperar. Trocamos o pincel e agora vamos escurecer essa calça. Um teste. Ele está com a mão no bolso, veja, eu vou deixar uma sombra aqui, é uma lista bem fininha. Opa, cobrir a parte que eu não queria, aqui. Tá bom. No bolso. Aqui eu quero um tom claro, isso. Deixo aqui claro, tá vendo? Olha. Agora eu conduzo essa parte aqui. Vai parecer uma dobra que tem um pouco mais de luz. A tinta tá quase espessa, eu quero um tom bem fechado aqui nessa calça. Pronto, estão vendo? Agora, como eu trabalhei com uma tinta muito escura, tenho que lavar bastante o pincel e também trocar a água. Porque senão essa água já está um pouco colorida, ela vai manchar as áreas que eu quero muito clara. Então agora vamos continuar a dar um volume na blusa. Eu pus as listas, agora precisamos dar um volume. Você vem com a tinta aqui, ó, sobrepondo as listas. Aqui para dar uma sombra do cachecol e outra um pouquinho mais escuro para dar a sombra, ok? Aqui precisamos também de uma sombra para o cachecol. Depois que a pintura está quase pronta, a gente vai trabalhar a sombra. Lembra que eu falei? A aquarela, a luz, a gente deixa o papel, o branco do papel, e vamos sobrepondo as tintas até chegar no tom que a gente quer. Então agora vamos fazer a sombra do cachecol. Aqui, ó, um pouquinho mais escuro aqui. Limpar um pouco o pincel e diluir aqui, ó, dar um degradê. Pronto, nosso desenho tá quase pronto, só um pouquinho mais de vermelho aqui na meia. Um pouco mais de sombra. Ok, nosso personagem ficou pronto. Olha só. Legal, né? Eu vou mostrar pra vocês, eu não terminei aqui ainda, mas o tempo é curto e eu quero mostrar para vocês uma outra técnica que a gente pode trabalhar. Eu já até comecei a pintar, é o mesmo personagem, veja só. Mas eu pus um cenário e algumas interferências de nanquim e lápis dermatográfico. Lápis dermatográfico é esse lápis aqui. Não podemos esquecer de lavar, hein? É esse lápis, ele é um pouco encerado. Eu quis fazer para dar essa textura, porque o papel de aquarela, ele sempre tem uma textura. E esse lápis, ele não vai entrar nesses buraquinhos do papel, então vai dar essa textura diferente. Eu quis isso, quis deixar um trabalho mais gráfico. E depois usei essa caneta nanquim, que mais parece um pincel, olha só. A ponta, ela é macia, para fazer as listinhas, ok? Então agora, que eu posso sobrepor a tinta, lembra que eu falei isso? Vamos colorir a sombra, vamos pintar a sombra do mesmo tom azul que a gente fez o outro, olha só. Presta atenção como este tom de azul, ele vai transformar em sombra e aqui em luz. Presta atenção nessa manga e nessa. Olha só o que eu vou fazer. Como vai parecer uma mágica a sombra, agora de cá. Bem clarinha. Já deu volume, tá vendo? É fácil, não é? E agora a sombra do cachecol aqui. Já tem um pouco de nanquim, mas eu vou potencializar essa sombra usando um tom de azul escuro, olha só. Viu como a gente consegue um volume? Ficou muito claro, né? Sempre é bom a tinta estar um pouco mais clara, porque o claro eu posso sobrepor. Se eu faço já escura de uma vez, fica mais difícil de tirar, de mudar. Legal. Agora eu vou fazer para vocês, eu já fiz a calça, já demonstrei. Essa mancha
como eu falei, já tinha falado na aguada, na aquarela, a beleza da aquarela está no tipo de mancha que a gente consegue fazer. Eu vou fazer algumas folhas dessa árvore aqui, que tá esse nosso personagem, pra vocês verem como que é fácil. Eu não preciso desenhar folhinha por folhinha. Tem um amarelo bem forte e depois eu coloquei um verde. Procurando se eu tenho um verde. Vamos testar o tom. Legal, tá ótimo. Mas eu tenho uma área grande, então tenho que fazer bastante tinta. Então vamos começar. Ou eu posso começar com molhando o papel ou ele seco de uma vez. Ó, aqui tá seco. Eu vou fazer nessa mancha, trabalhando assim com o pincel. Ou já molho água aqui, ó. Vou fazer as duas técnicas para vocês verem. Dei uma água e vamos. Olha como que a tinta vai se espalhando. Eu tô quase não encostando no papel. Pode ser o outono ou pode ser um ipê, não é? Mas ele parece que tá com frio, eu acho que é mais outono. Então, a tinta tá úmida. Eu preciso dela úmida para misturar o verde, porque eu quero que as duas se misturem. Então, olha só o que acontece. Olha, eu vou conduzindo o verde para parecer a sombra. Quero essa mistura. Quero trabalhar a beleza da mancha em aquarela. E com esse desenho gráfico, eu quero misturar duas técnicas, eu quero chamar atenção para isso. Aqui, ó, como é a sombra, né, recebe menos luz, eu posso colocar mais verde aqui. O amarelo é uma cor que transmite muita luz. Legal, pronto. Gostei. É isso que eu queria mostrar para vocês. Trabalhar em manchas. E usando nanquim e o lápis dermatográfico. E aqui, veja, não existe uma planta desse jeito. Eu quero só passar a impressão dessa planta, a impressão de uma árvore. Tá bom? Agora a gente vai começar um outro desenho. Eu vou fazer uma imagem um pouco mais naturalista. Então a gente fez uma paisagem, um estilo cartoon, né, uma ilustração, e agora um personagem um pouco mais naturalista. Primeiro vocês vão fazer um estudo do desenho. Eu estudei o desenho, como que eu queria que fosse. Depois eu fiz ele, eu quero com muito contraste, o claro e o escuro. Então fiz alguns estudos. Ele está passando por uma tempestade onde ele está. Então aqui, ó, fiz esse estudo bem contrastado. Depois este. E finalmente eu quero que a gente pinta esse aqui. Muita luz aqui e muita sombra, porque eu quero mostrar para vocês que quando tem muita luz, a gente tem que deixar o papel. O branco do papel vai falar. Quero esse reflexo aqui do lado. Esse é um personagem meu e depois eu fiz ele aqui num cenário, só para vocês verem ele na ambientação. Primeiro a gente cria o personagem e depois passa. Aqui tá o papel fino, né? Depois a gente passa o desenho para o papel já de aquarela, papel encorpado. Então, fazendo um esboço bem leve, porque como eu falei para vocês, quando a gente quer que o grafite apareça, a gente faz ele um pouco mais forte. Aqui eu não quero que o grafite desapareça da minha pintura. Então, fiz bem levinho. Então, vamos começar? Esse também eu não vou fixá-lo na mesa. Esse papel ele é bem encorpado, ele não pede muito que eu fixe ele, tá? Que ele não vai enrugar muito. Então, como que eu começo a pintar um desenho muito naturalista? Eu começo das áreas menores, ok? E depois vou passando para as áreas grandes. Então, vou escolher começar dos olhos, ok? Então, a primeira coisa, eu vou preparar a tinta da cor dos olhos. Eu quero uns olhos cor de mel. Então, vou fazer ocre. Se eu não tenho ocre, eu misturo um pouquinho de marrom com um pouquinho de amarelo até chegar no tom que eu quero. Ó, está um pouco claro, mas eu vou começar do tom clarinho. Marcando onde eu quero, já deixando o brilho dos olhos. Aqui. Pronto. Enquanto
Enquanto a pupila seca, eu vou fazer o contorno aqui. Esse cara, ele tá meio tenso, então eu quero fazer o contorno dos olhos um pouco rosa, tá vermelho o olho dele. Então aqui eu vou pôr um pouco rosa, avermelhado, o contorno. Olha só o meu pincel, já tô com o pincel bem fininho, tem a ponta fina, senão eu não ia conseguir fazer essa imagem, essa pintura aqui, ó, tão fininha, tá vendo esse contorno? Bom, tá secando. O que que eu posso fazer agora? Posso fazer a sobrancelha. Ah, já sei, já que eu tô com cor de rosa, um magenta, eu vou começar os lábios. Então, a gente sempre tem que aproveitar a tinta que você tá usando, porque a água já vai ficando um pouquinho do tom dela. Vou marcar um pouquinho dos lábios dele. Aqui tem brilho. Sempre do tom mais claro. Aqui um pouquinho, aqui um pouquinho. Aqui tem um reflexo de azul, vou deixar para depois. Aqui é um contorno rosa aqui nele. Passei água, vocês viram? Para dar uma diluída na hora que eu for colocar outra cor. Ótimo. Enquanto isso, ó, a pupila já tá secando. Vamos dar mais um outro tom nela. Deixa eu ver quais... Quero escurecer um pouquinho. Aqui na parte de cima onde tem sombra, aqui nos olhos. Escurecidinho. Aproveita aqui os cílios. Agora a pupila tem que ser pretinha, mas eu acho que aqui eu não queria tanto escuro, olha só. Eu acho que vai ser ótimo, que eu vou mostrar pra vocês como tirar. Venho com o papel delicadamente e vou tirar o excesso. Tá um pouquinho úmido. Ó, legal. Chegou no brilho que eu queria. Verifica se tá molhado. Ainda tá úmido, então volto pra boca. Quero um pouquinho mais volume. Vocês estão boa na técnica, né? Estão prestando atenção, que eu sempre olho se ainda tá úmido. Aqui pra puxar um pouquinho mais, um pouquinho. Presta atenção que vocês ainda vão ver o grafite. Depois eu apago ele um pouquinho. Então aqui eu passo uma primeira camada de tinta, depois eu vou apagar esse grafite. Sempre diluindo, que eu quero suave essa passagem tonal. Pronto, secou, eu vou trabalhar a pupila. Testa a tinta, não quero tão preta. Um pouquinho de azul. Vou fazer a pupila aqui. Agora os cílios, né? Se vocês observarem, nos nossos olhos tem a sombra da pálpebra. Então sempre é bom a gente pôr um tom abaixo aqui na pálpebra em cima para dar a volumetria melhor. Mais um rosinho aqui. Tá dando mais contraste, veja. Esse mesmo rosa eu vou usar para a boca dele. Um pouquinho mais aqui nos lábios. Legal? Um pouquinho de marrom, porque tá muito pesado esse preto. Um pouquinho de marrom aqui. É uma alquimia, né? Essa mistura de cores e a mágica que vai saindo. Então, agora a sobrancelha desse cara. Vamos ver se secou, senão vai misturar nos olhos. Secou. É bom sempre a gente conferir no desenho quando a gente já estudou. Tá bom? Olha, sempre eu dou uma olhadinha aqui para conferir as tonalidades. Eu fiz o preto e branco para ver os contrastes. Ó, já tá começando a aparecer com um desenho, não é? Eu acho que eu puxei muito a sobrancelha aqui. Eu acho que eu posso tirar um pouquinho aqui.
espero que chupe. Aí depois eu venho consertando. Legal. E agora? As áreas menores eu já fiz, depois eu tenho que trabalhar um pouquinho mais o tom da boca. Agora eu quero trabalhar essa luz, essa parte aqui que eu quero um azul claro. Então, vamos continuar aquele mesmo jeito que a gente estava pintando os anteriores. Vou trocar o pincel, porque eu preciso de uma área maior. Vou fazer um tom azul bem clarinho, que eu quero um reflexo do céu que tá lá atrás. Tá chovendo muito, então deu um raio. Quero um reflexo azulado aqui. Verde azulado. Foi muito, né? Então agora a gente vai trabalhar tirando. A aquarela maravilhosa é isso. Você vai tirando o tom. Ótimo. E agora vamos com a tinta mais escura. Ó, elas vão misturar. E aqui, eu deixei secar, não foi? Então tá. Ai, meu Deus, deixei secar. Não, eu posso ir... Olha só o que eu vou fazer. Eu vou misturando aqui e tirando. Opa, esse aqui já saiu. Misturando. Uma vai integrando na outra. Vou puxar aqui. Quero mais claro, agora eu vou tirar com o pincel. A roupa dele vai ser bem escura, vejam só. E é uma área grande, então tem que estar tudo muito bem seco aqui, mesmo o cabelo, uma área bem escura. Então nós temos que esperar mesmo. Tá faltando o quê? O nariz, né? Vamos colocar um azulado, porque continua o reflexo lá de fora. Testaremos a cor. Pronto, vamos esperar agora um pouquinho secar, tá bom? Antes de mexer nas áreas grandes. Então, agora que a gente já tá acabando de preencher toda essa área escura. Só dei um toque finalzinho aqui, tá acabando de secar. Pronto, então, como vocês já tinham visto eu preencher uma área escura muito grande, eu fiz essa mais rapidinho, só para vocês verem o resultado. Aqui está. Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, esse aqui eu usei o brilho daqui, e aqui tem um reflexo da TV. Mas fiz também ele nas cores quentes e cores frias. Cores quentes e aqui cores frias. Por quê? Conforme a cor, ele vai dar uma sensação diferente. Lembra que eu pedi um exercício para vocês? Na teoria da cor, trabalhar cores quentes e cores frias? Então aqui tá o resultado. Dá para vocês verem as diferenças? Então, quero que vocês façam na casa de vocês um personagem nas cores frias e cores quentes. Aqui eu fiz ele em outra versão, mudando um pouquinho o tom. Reparem aqui. Aqui eu pus um magenta, um amarelo e aqui eu já misturei todas as cores. Tá chovendo na casa desse meu personagem, então eu quis dar uns reflexos diferentes. Você pode brincar com o fundo da sua pintura, dependendo do que você quer, mas eu queria realçar isso. Olha, eu pus cores quentes, aqui cores quentes e aqui tá um pouco de cor fria. O reflexo da cor fria. Primeiro, antes de começar, você tem que escolher a paleta de cores. Eu quero que essas cores vão conduzindo e elas que vão dar a expressão do que você quer. Então, vamos ver de novo? Olha só como que vai mudar totalmente o significado, eu mudando as cores. Não muda? Então tá bom. Então, chegamos ao fim e quero que vocês treinem. Espero que tenham gostado. Tchau!